Um fato chamou a atenção nos últimos dias e tem preocupado donos de bares e restaurantes e clientes, claro. A Secretaria de Saúde confirmou pelo menos 2 mortes por ingestão de bebida adulterada com metanol. Desde junho foram identificados 6 casos de intoxicação no estado e cerca de 10 casos adicionais estão sendo investigados. Uma das vítimas relatou que a garrafa era de marca famosa e estava lacrada, ou seja, a adulteração pode ter sido feita em bebidas já embaladas. O metanol é um tipo de álcool extremamente tóxico, usado em solvente e combustíveis, e não deve ser consumido mesmo em doses pequenas. Pode causar cegueira, falência de órgãos e morte. E depois disso, um alerta foi emitido nacionalmente. Bares e distribuidores são orientados a verificar a procedência e o lacre das bebidas. Para entender como o setor vai lidar com essa situação, nós vamos conversar agora com o Enio Miranda. Ele é diretor de Planejamento Estratégico e Governança Corporativa da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo. Ele já está conectado com a gente para que possamos discutir um pouco esse assunto e levarmos até você essas informações importantes sobre prevenção, como evitar um problema desse tipo. Até porque o que dizem é que nem sempre as pessoas percebem que estão consumindo uma bebida adulterada. E depois vem essas sérias implicações. O Enio já está conectado com a gente. Enio, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no TH Mais Cidade. Meu amigo, esse assunto é de extrema urgência, muito preocupante, porque deixa a população muito indefesa em relação a tudo isso. Não dá para perceber, né, como se alega aí, que a bebida está sendo adulterada. Agora, da parte da federação, o que vocês estão fazendo? Qual é a orientação que vocês estão encaminhando em relação a isso? Bom dia, João Borba. É um prazer falar com você e os telespectadores aqui do TH Mais Cidade. Pois é, João, é um problema gravíssimo, um problema que nós alertamos já em abril desse ano com o nosso estudo do nosso núcleo de pesquisa estatísticas que cerca de 36% das bebidas alcoólicas vendidas no país são adulteradas ou falsificadas de alguma forma, contrabandeadas. Isso, onde até então era um problema econômico, de evasão fiscal e de deixar de injetar na economia. Para você ter uma ideia, João, no estado de São Paulo são cerca de 25 bilhões de reais por ano que se perde com essa adulteração. Em todo o país são mais de 85 bilhões de reais, e isso agora, além disso, virou um problema grave de saúde pública. Como você bem disse, nós estamos aí bastante preocupados. Nós sabemos que o setor organizado é um setor legalista. Nós trabalhamos fortemente aí para combater esse tipo de desvio ou outras ilegalidades, não é? Agora, claro, no meio aí de uma grande informalidade generalizada de mercado, esse é o grande problema do país. Existem aí pequenos distribuidores que às vezes passam na porta de um pequeno estabelecimento, enfim, vendendo aí com vantagens, né, econômicas, tal, e muitas vezes o mau empresário, ou empresário incauto, ou não bem informado, acaba eventualmente caindo nessa. Então, o que nós estamos orientando aos estabelecimentos, hotéis, restaurantes, bares de todo o estado, é que, primeiro, verifiquem a validade, a autenticidade das notas fiscais, não comprar sem nota jamais. Existe ali o código DANF nas notas fiscais que deve ser verificado para que desconfie claramente de vantagens econômicas aí diferenciadas, de preços muito baratos, para que verifiquem as embalagens por irregularidades. Às vezes as embalagens são de má qualidade, vários indícios aí que pode haver, e que somente comprem de fornecedores que sejam comprovadamente aí legítimos e estejam trabalhando com tradição no mercado. Esse negócio do fornecedor bater na porta e falar, olha, eu tenho aqui uma bebida barata, não caiam nessa. Isso não pode ser consumido, comprado, adquirido dessa forma, né? Então, nós estamos atentos, tivemos aí várias conversas com outras entidades, com o governo do Estado, já batendo firme nessa questão,
porque, além de uma resposta imediata pela questão da crise, nós estamos também buscando aí provocar as autoridades para que, de uma vez por todas, tanto estaduais quanto federais, para que, de uma vez por todas, a gente possa iniciar o combate a essa falsificação, que não é só bebida alcoólica, né? São vários tipos de alimentos, tabaco, enfim, tem uma série de produtos aí que estão sendo vendidos livremente no mercado, né? Isso é uma tragédia nacional, né? É verdade, Enio, porque essa história ela não é de hoje. Há muito tempo, eu, como repórter, realizei reportagens a respeito de adulteração de bebidas. O que nós temos aí é o extremo desse crime, que são as mortes. Então, por isso as autoridades começam a se mexer. Aí quando a gente olha para os números, você trouxe os números de sonegação, mas esse negócio criminoso movimenta no Brasil 85 bilhões de reais por ano. Isso já está na mesma proporção, se já não superou o tráfico de drogas. Então, é um mercado que se solidificou pela omissão, pela ausência da própria autoridade que deveria combater. Então, nós estamos agora diante de um dilema, e eu concordo com você, ou a gente vai com tudo e abre uma guerra, uma frente em relação a tudo isso, ou nós vamos normalizar essa situação criminosa. Exatamente, você citou bem. Você sabe que antigamente nós tínhamos ali na Receita Federal o Sicob, o Sistema de Controle da Produção de Bebidas, né, com aqueles selos, enfim. Isso ajudava a reduzir essa falsificação e quem estava falsificado era mais visível, né, trazia visibilidade ao produto falsificado. Esse sistema foi abolido ali em 2016 ou 18, se eu não me engano, e aumentou desde então esse grave problema. Então, e o pior, né, João? A gente sabe que são indústrias, na verdade, totalmente ilegais, né? Isso claro, existe aquela pequena indústria de quintal que tenta vender bebidas, mas aí também devemos tomar muito cuidado com festas, raves, vendedores ambulantes sem qualificação, sem regularidade nenhuma, que aquela bebida que vem às vezes na garrafa sem rótulo, né? Isso é terrível. Mas agora o problema é que as falsificações elas são bem feitas, o produto parece legítimo e isso, o número de 36% das bebidas alcoólicas no país é um número que não é feito por pequenos produtores de quintal. Isso são grandes indústrias, são indústrias clandestinas, às vezes fora do país, às vezes vem de outros países, das fronteiras, esse produto entra no Brasil, às vezes, eu estava lendo agora, hoje a polícia fechou uma fábrica disso em Americana, às vezes está dentro do país, mas está a olho nu, está lá, quer dizer, está acontecendo, então precisa ter mortes, precisa ter uma crise como essa para que as autoridades comecem aí um trabalho e vamos ver se a gente consegue fazer com que esse trabalho de caça dessa bandidagem seja levado a fim. A gente sabe, infelizmente, que as grandes quadrilhas de crime organizado no Brasil traços aí políticos, tem autoridades. Então, é um problema grave, mas que tem que ser enfrentado com altivez, com força e definitivamente nesse país, né? É muito positiva a reação da federação, porque, na verdade, esse crime ele acaba atingindo em convergência três setores vitais. Primeiro é o consumidor, que é lesado e pode até morrer, pode ficar com graves sequelas. Depois atinge o setor, né, porque joga todo mundo no mesmo saco, o que não poderia acontecer. E terceiro, prejudica a arrecadação do país. Então, na verdade, ninguém ganha, exceto essa organização criminosa, com esse tipo de crime que é praticado. A gente tem que combater algo em nome da sociedade brasileira e do país. E eu quero deixar bem claro aqui que os estabelecimentos, em geral, o nosso setor, primeiro que já é um setor bastante atacado e sofrido aí por uma série de questões, somos um setor de atividade essencial aí de alimentação da população, alimentação fora do lar, e do lazer, do entretenimento, do turismo, né? Geradores de empregos, enfim, estamos aí atendendo um serviço essencial à população. Segundo que o nosso setor é vítima, é grave vítima desse problema, desse descaso das autoridades. Nós trabalhamos tanto aí com formação, capacitação de gestores, de empresários, temos vários programas nessa linha,
E muitas vezes o empresário ele acha que está comprando. Às vezes a nota fiscal ela parece legítima, autêntica, ele compra com nota, mas a nota é fria, né? Então, nós estamos aí unidos nesse sentido e queremos avisar também a população, orientando a escolha estabelecimentos que tenham aí sua tradição, que tenham aí sua autenticidade verificada, que possa ser confiável, não é? Os estabelecimentos do nosso setor que estão trabalhando seriamente nesse sentido, eles fazem essa checagem, quer dizer, você pode notar que esses casos são casos aí de exceção em alguns estabelecimentos. Logicamente, entre todos os setores sempre há aquele que quer tirar proveito de algum benefício, mas tranquilizar a população que o setor é um setor legalista e que atua fortemente contra esse tipo de falsificação, de adulteração dos seus produtos. Até porque, João, pensa bem, a gente sabe, se você entrar numa cozinha, num restaurante e encontrar uma barata, encontrar uma formiga, olha o problema que isso já causa para o estabelecimento, mídias sociais, reclamações. Somos fortemente fiscalizados pela vigilância sanitária. Imagina que o empresário vai botar em risco o seu negócio, suado, sofrido, comprando produtos adulterados. Quer dizer, não tem sentido, nós somos vítimas disso, né? Esse é o problema. Perfeito. Enio, muito obrigado pela sua entrevista. De fato, concordo com você. Todo mundo tem que se levantar em relação a essa prática criminosa. Meu amigo, muito obrigado, um forte abraço, sucesso aí, vamos em frente. Muito obrigado, João. Um abraço a você e aos telespectadores do TH Mais Cidade.